é o goleiro da seleção? Não sei. Sei o reserva, que é o do Botafogo, o Jefferson. Tá meio difícil, né? É o Jefferson. A seleção brasileira vive rodando goleiro. E agora eu esqueci, cara. E qual que é o goleiro do seu time de coração? Diego Cavalieri. Tem o meu goleiro. Eu sou flamenguista, mas eu tenho um goleiro do Fluminense, um Cavalieri. Independente do Cavalieri, tem esse do Botafogo, o Jefferson. São os dois goleiros preferencial meu. O time é seu, o Rogério Ceni. Sabe qual que é a atual camisa 9 da seleção brasileira? Atualmente está sendo o Hulk e o Neymar, né? Mas está sendo o Hulk. O 9 é o Hulk, o Neymar é o 7. É outro problema também. Camisa nova, você me pegou para pé, hein? Camisa nova da seleção ultimamente. É Hulk, se não me falha a memória. Camisa 9. A hora tá certa, é o Pato, né? Ultimamente tem sido o Hulk. Ele ou o Damião. E do seu time? Do meu time é o Luiz Fabiano. É o Fred. Meu time eu tenho obrigação de saber. Wagner Love. Atualmente é o Elkson. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. Nos últimos anos, a gente vem percebendo que os torcedores andam mais ligados no seu time de coração do que na seleção brasileira. Mas afinal, por que isso vem acontecendo? Na sua opinião, por que você acha que os torcedores andam tão desinteressados com a seleção brasileira? Olha, eu acho que houve uma série de fatores que influenciaram nisso. Primeiro, os grandes jogadores do Brasil, há 2 décadas atrás, por exemplo, não atuavam mais no país, e aí a seleção deixou de jogar bastante no Brasil porque simplesmente os amistosos eram realizados por logística na Europa. O Brasil vinha cumprir compromisso só de eliminatória aqui no país. Acho que tem fatores atuais que contribuem para esse tipo de desinteresse do torcedor, que é, por exemplo, não saber quem vai jogar. Os jogadores atuais da seleção brasileira não têm tanto carisma e às vezes nem tem tanto conhecimento por parte do torcedor brasileiro. Eu acho que agora o Mano Menezes começa a definir uma seleção, promove a volta de um ídolo nacional, talvez não tão um ídolo com I maiúsculo, mas o Kaká é um jogador conhecido e que tem carisma. Acho que é por falta de craques na seleção, né? Hoje em dia você vê na seleção, você tira um Neymar, um Kaká e não tem mais. Eu acho que o público gosta de ver, não tá aquela seleção nos tempos atrás que você viu um fenômeno, viu um gaúcho, viu um Kaká. Então acho que o desinteresse é esse, é por falta de craques. Passa também por uma descrença do torcedor em relação aos resultados da seleção. A seleção não ganhou grandes torneios, ganhou Copa América, ganhou Copa das Confederações, mas chegava na Copa do Mundo e decepcionava. Decepcionou em 2006, decepcionou em 2010. E aí fica difícil você abraçar a seleção brasileira, mesmo porque o torcedor quer o título, né? que é o grande resultado, que é levantar a Copa do Mundo. O torcedor, que é torcedor mesmo da seleção brasileira, acompanha. Mas o grande público, a nação, aquele grande número de torcedores, hoje só acompanha Copa do Mundo e também eliminatórias e Copa América contra Uruguai e Argentina, que são adversários mais tradicionais. Outro, essa tática da CBF de não, digamos, colocar a seleção para atuar em centros que mais críticos em relação ao futebol da seleção, e agora essa nova fase com o Mano Menezes, que ele tem que convocar os jogadores que atuam no Brasil, que são os principais jogadores da seleção brasileira hoje. Então, isso acaba criando uma rusga, né, uma inimizade somada aos amistosos fracos que a seleção vai fazer. Óbvio que quando você convoca a seleção para jogar amistosos fortes contra grandes equipes, não tem problema, o torcedor entende e até apoia mais do que jogar contra a China, contra Iraque, contra Gabão. Aí o torcedor critica mesmo porque o jogador que é o principal do time dele está desfalcando o time para poder jogar um amistoso que não vai acrescentar nada à seleção brasileira. A CBF, que levou os jogos do Brasil para fora por interesses puramente econômicos, e a falta de craques no futebol nacional fazem com que o torcedor se desinteresse pela seleção. Eu acho que
O povo tem que acreditar, né? Acho que investir mais na categoria de base para que surjam mais craques aí, que a seleção volta a ser a seleção de antigamente, onde acho que a maioria das pessoas até faltava serviço para poder ver a seleção jogar. O que você acha que pode ser feito para melhorar essa situação? Olha, eu acho que primeiro os trabalhos agora vão ser mais focados nas competições. Ou seja, o Brasil vai ter que começar uma série de amistosos mais fortes se quiser chegar bem à Copa das Confederações e à Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro deveria parar nessas convocações, já que são datas FIFA que se chamam, e a FIFA aconselha que todos os campeonatos do mundo parem para que os jogadores possam ser convocados e sirvam as seleções nacionais sem ter a preocupação de estar desfalcando seus times. Agora, eu acho que isso é amenizado quando tem esse teste de verdade, quando você vê que vem evoluindo o time do Brasil, que na minha opinião está um pouco melhor do que eu achava que estaria nessa altura, mas eu acho que o único remédio para isso é ganhar. Então tem que ganhar a Copa das Confederações, ganhar a Copa do Mundo, que é isso que o torcedor esquece, abraça a seleção, vai pra rua e comemora. A bandeira no estádio é um estandarte, flâmula pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol.